Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Bons Ventos FM. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio, um estúdio diferente, que é o Estúdio B, o estúdio de produção, de gravação da Rádio Bons Ventos, ao lado de um amigo e de um jovem, 34 anos, segundo mandato legislativo, assumindo a presidência da Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Amarante para o biênio 2023 e 2024. Eu fiz uma proposta hoje para o vereador Neto, para quem está nos assistindo, vendo pelas redes sociais e para quem vai reproduzir posteriormente. Hoje o Neto ele vai estar desnudo. Não entendam, ele não está pelado, desnudo. Ele vai revelar quem é ele. E talvez seja a pergunta mais importante da vida dele. Neto por Neto, vereador Neto do PECEM, João Celso. Quem é João Celso? Quem é Neto do PECEM? Neto por Neto. Muito bom dia, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro é um prazer estar aqui na rádio, né? Ter essa oportunidade de conversar, né, com os ouvintes aqui de São Gonçalo do Amarante. E essa pergunta, Marta, é uma pergunta muito boa, né, e muito difícil de responder. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que explicar um pouco da minha vida, né? Porque o Neto é um jovem, como você acabou de citar, sonhador, né, mas crescido, né, em famílias carentes, nascido de Antônio Bezerra, morei no Castelo Encantado, né, isso lá ainda era morro, ainda era duna, né, de família pobre, criado sem pai, mãe cabeleireira até hoje, tem seu salãozinho, que enfrenta, né, o desafio da vida, do dia a dia, né, de viver com mãe morando no canto, morando no outro, se mudando. E assim, sempre foi um desafio para mim, Marta, né? A minha vida sempre foi um desafio. Vindo para São Gonçalo do Amarante com 10 anos de idade, mais especificamente no PECEM, ainda muito criança. Tive aí, até hoje, né? Moro em São Gonçalo desde então, mas tive um período muito difícil, né, que foi esse período que eu sempre friso, que foi esse tempo que eu tive ocioso, né, no mundo das drogas, que enfrentei mais uma dificuldade como jovem, 14 anos de idade, tendo que ir para a rua. Já saí de casa com 14 anos de idade. Disse para minha mãe, né, mãe, a partir de hoje a senhora não terá mais prejuízo comigo. Enfrentei o mundo, né, muito novo. Retornei assim para a vida com 18, porque conheci minha esposa, hoje mãe dos meus 3 filhos, vou fazer 17 anos de casado, e assim, sempre tive desafios, sempre foi difícil a situação da minha vida, mas eu me defino como esse jovem que não tem medo, né, que enfrenta os desafios, que está sempre disposto a encarar novos desafios, enfrentando a dificuldade que eu acredito que muitas famílias aí, não só de São Gonçalo, mas do Ceará e do Brasil inteiro, devam ter enfrentado com filhos, com jovens que entram em caminhos tortuosos, de jovens criados sem pai, né, por mãe solteira, trabalhadora, e hoje aqui numa missão nova, né, que eu encaro com muita alegria, que é a presidência da Câmara de São Gonçalo do Amarante, né? Já venho tendo desafios como parlamentar, mas graças a Deus hoje com a rica oportunidade. Então eu me defino como esse desbravador, né, enfrentador de desafios. Perfeito, vereador Neto. Eu vejo uma característica muito peculiar no senhor como ser humano. O senhor é transparente. O senhor consegue falar das virtudes e dos desenganos que o senhor teve, apesar de ser um homem ainda muito jovem, né? O senhor diz, eu saí para o mundo com 14 anos e eu voltei para a vida aos 18. Significa dizer, o senhor se livrou daquele mundo que não era o ideal para a sua vida e que o senhor certamente não recomenda. Mas, vereador Neto, antes de chegarmos à sua atuação como líder comunitário, como um líder dos movimentos sociais na área do esporte ali no PECEM, eu acho que o senhor se inspirou na sua própria história para mudar a história de outros jovens. Em algum momento na sua vida, antes de adentrar para o mundo da política em 2010,
16, né, que foi o seu a primeira vez que o senhor se candidatou e foi eleito, obteve êxito. Antes disso, passou por sua cabeça, porque toda criança diz, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser policial. Em algum momento, eu vou ser político? Marta, eu sempre gostei de movimentos, né? Na escola, eu liderava uma turma que fazia parte da capoeira, né? Tinha festa eu lembro que na quinta série, lá no Edite, ia ter algum evento escolar e eu ia lá imitar um palhaço para ficar sempre no centro da turma. Quando trabalhei nas empresas de ajudante, tive a oportunidade de liderar algumas turmas, né? Isso nas empresas. Mas assim, falando de política, não. Né? Para ser bem sincero, Marta, antes de eu me candidatar a vereador, eu mal lembrava se teria votado na eleição anterior. A política de São Gonçalo ela nunca foi atrativa. E aí, quando eu conheci o gestor, o Cláudio, conheci a política, foi quando eu vi os benefícios, as novidades que a política poderia proporcionar para a população. Eu já era surfista, tinha um sonho de ser surfista profissional, não consegui realizar devido ao que eu acabei de comentar em relação ao meu passado. Travou, eu com 14 anos queria competir, já tinha ganhado competições, inclusive cearense aqui na Taíba, do Maresia, mas perdi do meu 14 ao meu 18 boa parte da minha vida e dos meus sonhos. Quando eu falo que retorno para a vida é porque eu tive uma nova razão para viver. Família, então filhos, e aí foi que eu quis botar meus filhos no caminho que eu queria que eles fossem surfistas. E aí criei a escolinha. A escolinha foi que então me impulsionou, onde os pais disseram assim, Neto, se candidata. E foi que eu fui conhecer a política, conheci o Helder, conheci o Cláudio, conheci a gestão e tive uma oportunidade naquela ocasião de trabalhar, eu acho que entrei de serviços gerais na prefeitura, mas contrapartida dava minhas aulas de surf no final de semana, um projeto social e desde então fui galgando passos, buscando mais apoio, levantando a bandeira do esporte, tendo novas oportunidades e até então hoje, né, posso dizer que sou um verdadeiro representante do esporte, dessa vez agora numa posição até melhor, né, do que eu poderia sonhar. Nunca imaginei, mas desde quando conheci, agora sim, penso, sonho e vivo isso a cada dia. O senhor disse que antes de adentrar realmente na política, de ser candidato em 2016, foi o primeiro mandato legislativo que o senhor conquistou, o senhor nem sequer lembrava em quem tinha votado, o senhor não tinha uma inspiração, o senhor não se sentia motivado, esse cenário da política não era atrativo, o senhor nem percebia isso ao seu redor. Hoje, com 34 anos, pai de 3 filhos belíssimos, né? Com uma esposa que é sua parceira, a gente percebe a união de vocês. Com essa atividade que o senhor desenvolveu nos movimentos sociais, né? Vindo de origem humilde, trabalhando em serviços que às vezes as pessoas são consideradas invisíveis. E aí o senhor tem uma ascensão. O senhor se torna uma das pessoas mais conhecidas e reconhecidas do município em que o senhor adotou desde os 10 anos de idade, né? Então são 24 anos que o senhor está em São Gonçalo do Amarante. E certamente será sempre a sua terra natal pelo sentimento, pela adoção. Agora, vereador Neto, pensando em tudo isso, como o senhor pensa agora a política para despertar novos líderes? Porque dizem que líderes só se tornam verdadeiros líderes quando formam novos líderes. E certamente o senhor tem um esteio, o senhor precisa deixar um legado e ir trazendo essas pessoas para essa realidade que o senhor não foi despertado antes na sua juventude. Como é que o senhor pensa trazer o jovem para a política, mobilizar de maneira que eles se sintam inspirados, inclusive até olhar no senhor e ver um espelho para esse trabalho todo? Marta, uma ótima pergunta, né? Então, em primeira mão, eu acredito que os eleitores, os ouvintes da rádio vão ter ciência de um pouco que do como vai ser o mandato do vereador Neto como presidente da Câmara. Eu tenho alguns projetos a ser realizados, já estou startando para que a gente quanto antes comece. Um deles é a escola legislativa, mas o que vai influenciar demais na vida dos jovens é o Parlamento Mirim.
Então, eu vou levar as escolas do município, ao ensino fundamental, a Câmara, para mostrar para os jovens, né, como é que funciona o trabalho legislativo, como é que o vereador trabalha, o que a Câmara, né, tem para ofertar para a população. E o mais legal, Marta, é que esse Parlamento Mirim vai ter eleições nas escolas. Então vão ser escolhidos vereadores mirins que vão representar o município em todas as localidades de acordo com o número de vereadores na Câmara. O vereador na Câmara vai apadrinhar um vereador mirim. Vai ter eleição de mesa diretora. Uma vez por mês, os vereadores mirim vão para a Câmara, onde será transmitido os anseios da comunidade através do vereador mirim. E o vereador que apadrinhar esse vereador mirim vai poder pautar, cara, legitimamente, legalmente, as demandas da comunidade via demanda do vereador mirim. Eu acho que é um ponto importante para a gente fomentar aí essa questão de mostrar como é o trabalho legislativo, né, e despertar para essa juventude o interesse de estar participando, Marta. É importante que o vereador ele seja mais atuante, que a população entenda qual o verdadeiro papel do vereador, porque tem a população às vezes diz assim: o meu vereador não fez isso, cadê que prometeu fazer o ginásio e não fez? O papel do vereador é cobrar, é apresentar indicação, é fiscalizar. O executivo é que deve realizar essa obra. Então a população tem que ter ciência de como é o processo, o vereador, o parlamento e o executivo na figura do prefeito. Esse é um dos pontos. E também temos aí, eu acho que uma das maiores novidades, que é a sessão itinerante, onde nós teremos uma sessão por mês, onde a Câmara Municipal irá para as comunidades. Quero iniciar, se Deus quiser, pelo PECEM. Então a gente vai ter uma sessão onde todos os vereadores vão pontualmente estar na comunidade, ouvindo de perto o calor, sentindo a população, onde será aberto também a fala para a população, e a gente vai estar pautando a demanda da comunidade dentro da comunidade. Hoje a população ela também não tem muito acesso à Câmara, né? Existem os meios de redes sociais, a rádio faz um ótimo trabalho transmitindo, mas a população em si às vezes não tem um transporte, não tem condição de ir até a Câmara. Então vai ter a oportunidade agora de ficar tete a tete com o seu político, tete a tete com o presidente da Câmara, pautar inclusive demandas importantes, convocar o prefeito se necessário, o secretário se for necessário, para ir para a localidade. Eu acho que esse é um dos pontos positivos do nosso mandato, levar a Câmara para as comunidades e também influenciar novas lideranças, novos jovens a entrar na política e conhecer o verdadeiro papel do vereador. Presidente Neto, você já começou aí para onde a gente ia se encaminhando, que é como será essa atuação dessa nova presidência, da nova mesa diretora que o senhor preside agora 2023 e 2024, um ano pré-eleitoral, né, para o município. Nós acabamos de sair do ano eleitoral de 2022, as eleições gerais no país, ainda estamos vivendo os reflexos dessa situação que vem se arrastando desde 2014, inclusive essa violência toda política, essa violência antidemocrática, antirrepublicana. E aqui eu tenho que parabenizá-lo, fiz isso nas redes sociais, porque vi a sua postura como presidente da Câmara, o senhor já indicando como é o seu pensamento, que é um pensamento republicano e democrático, sendo totalmente contrário ao que aconteceu, os atos terroristas que atacaram o seio do poder, né, brasileiro, no último domingo. Nós tivemos um revés aí, porque no dia 1º de janeiro do nosso ano de 2023, nós tivemos a posse legítima de um presidente eleito pelo povo e 8 dias depois vimos aquele ato de terror no nosso país. Mas, vereador, passando esta página triste, a sua atuação parlamentar sempre foi caracterizada por muita sinceridade e muita emotividade. O senhor sempre expõe, às vezes vai às lágrimas e fala daquilo que sente. E às vezes a gente percebe que o senhor deu uma travada, não vou dizer isso. Assim como o senhor me disse: Marta, você pode perguntar o que você quiser, mas eu não sei se eu vou poder responder tudo. Porque às vezes não é o momento, né? Às vezes há um cenário,
Mas agora o senhor é presidente. O senhor representa um dos 3 poderes. Tem o legislativo, o executivo e o judiciário. O senhor hoje representa o legislativo no município de São Gonçalo do Amarante. Então, como é que vai ser a cabeça desse presidente jovem, que veio do povo, que passou por todos os momentos difíceis que uma pessoa que tem uma vida humilde já passou, a dificuldade com o médico, com a alimentação, com o trabalho, a invisibilidade muitas vezes, esse mundo obscuro que o senhor teve que passar, mas que foi certamente um aprendizado e hoje o senhor tenta resgatar vidas, inclusive pela fé também, que o senhor é um homem de fé. Mas como é que vai ser esse presidente Neto? Marta, quando falo da emoção, desde o início da entrevista que eu tô aqui me alisando, me segurando, que eu sou um cara meio fraco, sabe, pra chorar. Eu sou muito emotivo, né? Eu acho que a vida da gente, hoje eu sou grato demais pela oportunidade que eu tô tendo. Fui grato quando ganhei em 2016, né? E assim, então, cada dia que a gente vai tendo vitórias e mostrando o que Deus transforma na vida das pessoas, eu sou um cara que devo tudo a Deus. Então, eu sou um cara que me emociono porque eu lembro do que eu vivi e do que eu passei. Mas vamos lá. Para sua pergunta, Marta, eu já dei indícios de como eu pretendo trabalhar o Legislativo de São Gonçalo. Tendo vista que poucas das vezes a gente teve essa ascensão, eu digo, mostrar a cara do vereador. Poucos sabem, mas eu pude ser o líder na questão agora das emendas impositivas. Essas emendas impositivas eram bem faladas, eram comentadas. Existem alguns municípios que já estão propondo as emendas impositivas, que é onde o vereador poderá interferir no recurso do município diretamente, né, indicando onde o prefeito terá a obrigação de gastar. Essa pauta ela foi levantada e foi adormecida. E eu, com muita determinação, continuei insistindo e consegui os 13 vereadores fizessem essas emendas impositivas. Então isso é um marco histórico para o município de São Gonçalo do Amarante, é um marco histórico para o parlamento de São Gonçalo do Amarante. A Câmara de São Gonçalo é referência para o estado, quiçá do Brasil. Então os vereadores também têm que ser. Então uma das minhas características vai ser essa: empoderar o poder legislativo, dar mais voz, né? Esse momento que eu disse que leva a Câmara para as comunidades, o vereador com certeza vai levar como muito positivo, porque ele vai sentir lá, a comunidade vai poder ver o trabalho dele sendo realizado, entendeu? Porque muitas vezes a falta do acesso à informação, né? Ao rádio, à TV, às redes sociais, então tá dentro da comunidade. Então assim, a minha ideia é essa. Fui o primeiro vereador a propor uma lei do esporte para São Gonçalo do Amarante. Na história de São Gonçalo nunca tivemos um Bolsa Atleta. Eu sou o autor da lei que criou o Bolsa Atleta no município, sancionada aqui pelo presidente Ailson Frota, recusada pelo prefeito Marcelo, vetada, a lei voltou à Câmara, que fique bem claro aos desportistas, nós derrubamos o veto do prefeito e promulgamos através do ex-presidente Ailson Frota. A outra lei, que é a lei que dá aos times de futebol amador, associações esportivas, esse apoio foi sancionada pelo prefeito. Então, outra lei, né, que mexe com o recurso público. Antigamente existia esse pensamento, vereador pode ou não pode criar leis que vá onerar custo para o município, né? E a gente venceu essa barreira. Então, quem levantou essa bandeira? O vereador Neto, né? O jovem vereador Neto, o ousado vereador Neto, posso dizer assim. Então a gente vem pautando coisas novas e eu venho com muita coisa boa, muita novidade, né? A gente vai, claro, é o primeiro mês, eu tô com o pé no chão, mas a ânsia, a vontade de fazer o melhor para o município, principalmente para as pessoas mais carentes, levar as informações necessárias, cobrar da maneira correta e principalmente fiscalizar o poder executivo, porque infelizmente está fazendo uma péssima administração. Bom, vereador Neto, esse período, nós começamos a mencionar isso, que esse é um ano pré-eleitoral, o próximo ano já será um ano eleitoral, né? Certamente o senhor será candidato, pretende aí ser candidato pela terceira vez.
Agora, o que isso vai impactar dentro da Câmara? Como é que a gente pode pensar essa harmonia entre os poderes? Eu vou dar um exemplo aqui, vereador Neto, que a gente, inclusive, estava presente na Câmara no encontro da UVC, em São Gonçalo do Amarante, onde reuniu vereadores de todo o Vale do Curu, inclusive vereadores de fora do nosso estado, né? O presidente da UVB estava presente. E naquele mesmo dia, desnecessariamente, o prefeito da cidade manda fazer uma obra, escavações em frente à Câmara, de maneira que inviabilizaria se vocês não tivessem tido pulso para realizar o evento. Então, ali houve um desrespeito direto ao Legislativo Municipal. Como é que o senhor pretende tratar essa relação para manter este equilíbrio harmônico, mas não ser, de maneira alguma, subserviente ao Poder Executivo? Marta, é engraçado que foi aberto o buraco e agora foi tampado e nada foi feito, né? Então, nota-se que foi realmente uma questão política. Como eu disse na minha posse e disse em algumas entrevistas, eu pretendo ter esse contato, né? Claro, trabalhar o diálogo, Marta, que eu acho que é importante. Primeiro, dialogar, certo? Respeitar os poderes. Eu vou buscar essa harmonia, mas eu tenho certeza que o prefeito não encontrará vida fácil comigo. Entendeu, Marta? Assim, aprendi muito com o ex-presidente Ailson, a maneira pacata dele de ser, de saber levar a Câmara em si. Eu tenho uma abertura em amizade com os 12 vereadores. Inclusive, tirei 11 votos dos 13, incluindo o meu, né? Eu tenho um bom diálogo com os vereadores, então a população tem que ter ciência que o que vai para a Câmara, a pedido dos vereadores, vai em prol do povo. A gente está lá para se unir, para votar, mas existem algumas questões políticas que a gente tem que ser observada para não passar de goela abaixo, entendeu, Marta? Então eu acredito que ele terá alguma dificuldade, sim, porque não vai ser pautado da maneira que ele quer ou da forma que ele quer. Vai ser estudado, analisada, e o que for melhor para o povo é que a gente vai fazer. Bom, presidente, nós tivemos agora o resultado preliminar, parcial, do último censo, que deveria ter sido feito há um bom tempo, né? 2020. Nós já estamos entrando em 2023 e não temos a totalidade da tabulação de todos os números. Mas já há um indicativo de que São Gonçalo do Amarante saiu daquela margem da população que seria de 40, dizia-se até 2010, de 45, 48 mil habitantes. Hoje nós passamos a ser 60 mil. Consequentemente, o senhor será um defensor do aumento das cadeiras na Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Amarante, de 13 para 15? Já há um movimento nesse sentido ou o senhor ainda não pensou a respeito? Marta, o número já vai aumentar, né? Nós estamos aqui, deixa eu só confirmar o número exato. 60.126 a população. Então já está atualizado. A gente já trabalhou, inclusive, a nossa LOM, o regimento, e as cadeiras irão aumentar para 15. Então, já para a próxima eleição? Isso, já. Eu tenho só que confirmar com o nosso jurídico, mas eu acredito que próxima eleição teremos não mais 13 e sim 15. Então, defensor, é claro que a gente tem que, de acordo com o que o município vai crescendo, a população crescendo, a nossa representação na população tem que ser de acordo com esse crescimento. Então, eu sou a favor de mais, né? Tanto que a gente está ansioso para ver como é que vai ser essas eleições. Acredito que quanto mais representantes com desejo de ver a mudança tiver no legislativo, a gente vai ter um município crescendo mais e mais. Vereador, o senhor tem mencionado sempre que pretende trazer, são dois aspectos muito importantes, né? O senhor pretende empoderar o legislativo, ou seja, dar mais força, mais poder, mais dinamismo, mais atuação, né? E aproximar da população. Agora, o senhor fala muito sobre a participação efetiva da comunidade, das comunidades. Lembrando que São Gonçalo realmente geograficamente é muito distinto, né? Muito longe os distritos. Realmente o transporte não é fácil, e isso a gente volta aqui para a questão saúde, educação, tem enfrentado muito problema com isso. Imagine o cidadão que precisa do ir e vir no fluxo diário. Agora, o que o servidor público lá da Câmara de Vereadores pode esperar
da postura do presidente Neto. Porque nós vimos agora, na saída do presidente da República, alguns servidores festejando. Não é o caso. Mas assim, daqui a 2 anos, como é que o vereador Neto pretende se ver diante dos servidores e da opinião pública também? Marta, é uma pauta importante, inclusive eles estavam um pouco ansiosos porque, né, mudança de presidente, né, tem algumas pautas a ser trabalhada e assim, a primeira coisa que eu já me comprometi com eles é de fazer o reajuste salarial né, desses efetivos, inclusive trabalhar também o plano de carreiras. Não são tantos funcionários, claro, a Câmara ela é um órgão mais comparado à prefeitura, a diferença é muita, né, de funcionários, mas merecem, né, estão ali para servir o povo, servem tão bem o povo, já são funcionários da casa. Nós estamos de passagem, né, Marta? Que eu estou presidente, meu mandato vai de 2023 ao fim de 2024, e o que eu puder fazer de positivo, né, para melhorar a vida, não só da população, que é o nosso principal objetivo, mas também de quem serve, né, a população. Então, a pessoa precisa estar bem para atender bem, para receber melhor quem nos visita. E eu acho que a gente tem que trabalhar, tem imagem para fazer isso, então a gente vai trabalhar o primeiro reajuste salarial e depois, num período, porque é a sequência, o plano de carreiras. Isso já deve dar uma certa alegria para quem vai já ouvir essa entrevista, né? Vereador Neto, eu vou voltar agora, já eu falo sobre o Neto Humano para a gente encerrar essa entrevista, mas antes eu queria, como eu falei de ano pré-eleitoral, que é 2023, o ano que vem já é ano eleitoral, eleições municipais, como é que o senhor pensa em lidar com as tensões pré-eleitorais? Que tipo de influência o senhor já espera acontecer? Ou o senhor, só o fato de ter assumido no primeiro mês, no último dia 2 de janeiro, já começou essa influência ali rondar, né, de parlamentares, do executivo, de secretários, futuros pré-candidatos? Já circula esse ambiente ou ainda é muito, digamos assim, engatinhando essa situação, dessa tensão pré-eleitoral? Marta, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Acho que tive um bom mandato ao lado do Cláudio. Tive um ano ausente quando fui compor o grupo então do atual prefeito, né? Passei acho que período de 1 ano. Não satisfeito com o que vi, com o que convivi, vivenciei, retornei ao grupo em que iniciei, né? E assim, eu vou estar aberto para conversar com todo mundo, Marta. Já existe algumas conversações e tudo, mas assim, eu tenho meu posicionamento. Eu não concordo com o trabalho que o atual prefeito vem fazendo, então eu sou oposição a essa gestão. Isso é fato. Irei me posicionar dessa forma até a eleição, porque eu acredito, foi o que eu disse em uma entrevista, que uma oposição fraca, ela enfraquece o governo. Então, se a gente relaxar, automaticamente a gestão relaxa. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande de estar cobrando, de estar exigindo que o prefeito faça o seu trabalho, e isso vai influenciar diretamente na vida da população. Para mim sempre foi um desafio. Quando eu me candidatei a primeira vez, Marta, a minha casa de madrugada amanheceu apedrejada, meu carro todo quebrado, né? Essas tensões da política eu já superei. Inclusive no Réveillon, que o prefeito não fez, deixou a população largada aí, o município todo sem Réveillon, né? Fez a sua festinha particular, botou palco, atração, nada contra, certo? Um momento de família, beleza, parabéns. Mas faltou boa vontade, faltou planejamento de fazer a alegria da população. E eu tive a audácia, a coragem de encarar, faltando acho que 8 dias para o final do ano, fazer um Réveillon onde eu tive muita burocracia, Marta. Nunca precisei de tanto documento, de falar para engenheiro, de falar com bombeiro para fazer um evento. Nunca precisei de tanta burocracia que foram postas pelo prefeito através das secretarias. Venci. Por que estou falando isso, Marta? Porque na hora do evento, na principal atração, enquanto a atração se apresentava, um grupo político foi lá e plum, desligou a geral da praça. Para quê? Deixar todo mundo no escuro. Até eu brinquei, Marta.
É por isso que eu trouxe um gerador, porque eu boto é para gerar. Todo mundo vibrou. Tudo escuro, o palco aceso, a banda tocando, já previa, né, algo de ruim. Então, assim, essa tensão, Marta, ela vai existir no primeiro dia que eu me candidatei, existiu agora na virada do ano, existe, enfim, e vai ficar acirrado. O que eu acho que eu sou a favor da democracia, acho que eu sou apaixonado pela democracia, Marta. É por isso que eu votei Lula, vibrei quando ele venceu, porque a gente tem a oportunidade de receber a votação popular, né? E seja ela em todas as áreas, a democracia ela é sempre bem-vinda. Mas passou para baixaria, para agressão, né? Ataque pessoal, eu acho que já foge da raia e esse estilo de política não me convém. Nunca fiz fake news de ninguém. Às vezes chega a notícia, tá aqui, ó, compartilha, né? Não faço isso. Eu não sou de atacar, Marta. Eu gosto de mostrar todas as respostas com trabalho. Eu acho que é por isso que Deus sempre abençoa. Mas enquanto as tensões, elas podem vir do peso que for, eu encaro, como sempre encarei. A minha vida sempre foi um desafio, Marta. Eu acho que eu vou seguir nesse pensamento, né? Oposição, trabalho em prol da população. E já provei para todo mundo, inclusive, não vou citar nomes, que não é dinheiro que me compra, não é dinheiro que vai me fazer um político. Eu estou aqui porque o povo me deu a oportunidade e eu vou retribuir da melhor maneira. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso e eu vou tentar agilizar aqui e fazer mais duas perguntas. Vereador, eu percebi nas suas redes sociais, inclusive eu li aqui na véspera do Réveillon, o senhor dizendo, ele não é nem doido, tipo assim, não é nem doido de impedir a realização do evento. Até porque realmente a sociedade gonçalense não teve um entretenimento, não teve uma queima de fogos. E assim, muita gente não tem condição de pagar um grande show, viajar. Inclusive estamos vivendo vários anos de muitas dificuldades financeiras, econômicas no nosso país. São Gonçalo não é diferente. Mas, vereador, como é que o senhor pensa tratar a questão da inclusão? É um outro, o senhor acabou falando sobre a sua votação, a sua preferência para a presidência da República, e ficou muito marcado, e talvez seja a imagem mais lembrada para o futuro, nos livros de história, para todos os outros países. O que mais se falou foi daquele ato de subir a rampa do Planalto, um homem que foi operário, assim como nós somos, viemos de origem humilde, do Nordeste, que somos sempre achincalhados por sermos nordestinos, e ele levar ali na rampa do Planalto uma representatividade do povo brasileiro, povos originários que são os indígenas, né? O cacique Raoni, que é conhecido no mundo inteiro. Nós vimos um jovem com deficiência subindo ali a rampa, nós vimos um professor, um operário, um catador, dentro da mesquinhez que foi realizada pelo presidente que fugiu da sua obrigação de transmitir o cargo, mas foi transformado em algo muito belo, que foi a inclusão dos povos, né? do povo subindo literalmente, tomando posse junto com o presidente da República. Isso foi histórico. Como que o senhor pretende lidar com esta questão da inclusão? Porque existem vários tipos de inclusão, a digital, a social, a educação inclusiva. Eu não vi ainda na Câmara, por exemplo, a presença de um intérprete de Libras. Então, como é que seria? O senhor pensa isso já para a sua presidência? Marta, a gente está no primeiro mês, está recebendo muita informação, muito pedido. A questão do intérprete já vinha sido levantado na Câmara, entendeu? Eu abraço com o maior prazer do mundo, acho importante. Nós temos aí margem para trabalhar algumas causas, né? Vamos dizer assim, inclusive inclusões, e temos assessoria para fazer isso, Marta. Então, acho que eu não posso dizer o planejamento, porque não foi feito ainda um planejamento, sendo bem sincero. Mas que a gente tem margem para isso, e eu estou disposto a fazer, eu estou. Então a gente vai sentar, vai começar. Ontem mesmo eu me reuni fazendo um planejamento em relação a associações do município, entendeu? Para a gente pautar também essas associações que estão adormecidas, que estão desassistidas. Existem muitos movimentos sociais em diversas áreas, né, que precisam ser fomentados, precisam ser apoiados, e a gente vai dar esse suporte. E claro que a gente vai, dentro das possibilidades, trabalhar diversas áreas sociais de inclusão, né, Marta?
Bom, vereador, eu sei que o senhor tem um compromisso agora e por isso eu vou encerrar, mas a gente tem muita pauta, muito assunto para tratar. E eu vejo que o senhor dá uma grande abertura para esse diálogo com a imprensa e nós ficamos muito felizes pela sua disponibilidade. Vereador Neto, agora eu vou voltar para o humano. Aqueles passinhos de reggae, tá no sangue, tá na veia, como é que é aquilo? Porque o senhor sempre trata do lado sério, do presidente hoje é presidente da Câmara, um parlamentar, usa um indumentário, ou seja, o senhor segue o ritual, a ritualística do seu cargo. Isso é importante a pessoa saber para cada canto a sua postura. E o senhor tem exercido isso muito bem. Agora, o senhor virou realmente um promotor em São Gonçalo do Amarante. O senhor realiza eventos em São Gonçalo, o senhor leva alegria, né? O senhor fez o Festival do Camarão, foi um grande evento. Eu estive no PECEM naquele dia, eu vi a aglomeração que se formou ali. O senhor fez em 8 dias um super evento também, agora no final do ano. Então, essa veia aí de promotor de eventos, esse passinho do reggae que eu vi o senhor fazendo no palco, né? Brincalhão também, né? O senhor ia chamar uma atração lá e o senhor chamou a Filpinha, que todo mundo conhece, que é a Luana, né? O senhor trouxe com muita alegria essa descontração. Então, assim, a gente pode ver várias características nesse homem que hoje assume a presidência da Câmara, o ser humano neto do PECEM. Marta, assim, eu não vou deixar nunca de ser eu, acho que é essência, né? Eu sou raiz, né? Raiz mesmo, é tanto que meu cabelo não é Nutella não, é raiz. Meu cabelo aqui ainda tem luzes, desde 14 anos que eu uso luzes no meu cabelo, então a mãe cabeleireira, então assim, tá no sangue, né? O meu jeito, gosto do reggae. Fui inovador em fazer o primeiro evento de reggae no PECEM. Forró de favela, o primeiro forró de favela, o que tive no PECEM foi o que fiz, assim. Se eu for falar de evento no ano passado, eu vou voltar um pouco no início do meu mandato. A população veio dizer assim, Neto, só fez porque está com o Cláudio, só fez porque tem um prefeito. O prefeito realmente me ajudava. Eu fiz 3 Réveillon, a gestão não realizou, mas me apoiou. Ano passado, eu ganhei de 3-1 do Marcelo. 3-1 por quê? Eu realizei o circuito, primeiro circuito estadual de bodyboard, onde a gente recebeu mais de 180 atletas do estado todo na colônia de férias, entrevista no canal Off, Rede Globo, passou no Globo Esporte. Fizemos o Festival do Camarão, que agora é um evento pontual, anual, está no calendário cultural do estado, inclusive, e o Réveillon, né? Enquanto o prefeito apoiou um evento que já é, como é que eu posso dizer, que também já é tradicional, que é a Regata dos Pescadores, mas não promoveu nada de entretenimento para a população no PECEM. Então eu fiz 3 eventos sem prefeito. Claro que eu não posso deixar de agradecer meus parceiros, né? Em 2 deles tive o apoio do deputado federal Roberto Monteiro, tive o apoio do Cláudio. Nesse último em especial, eu só tive o apoio da população e dos amigos. Então consegui realizar um evento grande, Marta, com a ajuda de comerciantes, da população, dos meus amigos eleitores, de familiares, todo mundo fazendo Pix. Juntei acho que 6 mil de Pix. Enfim, muita gente doou, e foi muito bacana. Foi um evento que para mim foi a cereja do bolo. Eu saí de lá exausto, cansado, mas pude realizar uma queima de fogos dentro do mar. Inclusive eu fui lá riscar os fogos do Réveillon. Entrei nadando, eu até ri depois quando eu botei a jangada no mar, Marta, tava perto, maré seca. Quando foi 11h40 da noite que eu fui entrar, a jangada tava quase que eu não acho ela. Então faltou foi o fôlego. Gordinho, também que eu tava de colete. Mas fui lá, risquei, acendi, pegou fogo na caixa, no bote, mas no final das contas todo mundo tava feliz, alegre, fiquei realizado. Então para mim, essa minha essência, né, de pescar, de jogar bola, de surfar, entendeu, Marta? Já é de mim, é de berço, já tá no sangue, entendeu? Então eu sou eu e vou continuar sendo eu. Graças a Deus, hoje numa posição melhor, onde eu vou poder trabalhar melhor minhas pautas, trabalhar melhor o desenvolvimento desses movimentos que eu tenho, né? E não só mais para o PECEM, mas em toda a região, ao lado desses vereadores que também tanto precisam e merecem desse apoio. Vereador Neto, vamos para a nossa última pergunta e, na verdade, deixar um recado. Os nossos ouvintes aqui na Bons Ventos têm sempre reclamado, na verdade, sugerido, perguntado constantemente quando é que vem o PROCON para São Gonçalo do Amarante. Por quê?
Foi uma proposição da vereadora, indicação da vereadora Elsa, que foi aprovado por unanimidade, certamente por algum percalço, alguma dificuldade, não foi implantado ainda, mas é uma pergunta recorrente aqui. Então, eu vou deixar isso dentro da sua resposta final. E também, o senhor é do PECEM, então o senhor tem um amor, logicamente, hoje o senhor é vereador para o município todo, mas tem uma representatividade, até o senhor leva esse nome, neto do PECEM, mas hoje é presidente da Casa Legislativa, representa, como eu disse, um dos 3 importantes poderes do nosso, não só aqui do município, mas do país. Então, como é que o PECEM, eu vi uma situação e vou deixar para o senhor pensar e analisar, e que talvez seja pauta para uma outra entrevista. Como é que o PECEM se sente hoje, sempre foi, o indutor do desenvolvimento e da economia do nosso município? E aí você vê, por exemplo, a colônia de férias que o senhor citou, que houve um evento de bodyboard lá, e aí o ponto de apoio, o posto de saúde, que deveria estar dentro dessa comunidade, está lá na entrada do PECEM. Vou deixar isso para o senhor pensar e deixar à vontade para as suas considerações finais. Marta, eu vou dar só uma alfinetadinha aqui rapidinho. O PECEM está 2 anos parado, certo? Então o PECEM hoje comemora por ter um representante no Legislativo, como presidente da Câmara. Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando o Márcio teve essa oportunidade. Então nós temos um representante maior na Casa do Povo, onde a gente vai poder pautar mais benefícios para a população. O PECEM é a porta de entrada dos recursos do município de São Gonçalo do Amarante. E assim, está parado, está abandonado, e agora, no período pré-eleitoral, pode ser que as coisas comecem a fluir, mas a população não se engana. Esses 2 anos que ficou para trás, não tem como apagar da memória do povo. Esquecido. Lixo nas esquinas. A única coisa que o prefeito fez foi pintar meio-fio e pintar a parada de ônibus. Certo? A matação fica, minha indignação em relação a isso. Mas fica para outra pauta, Marta. Quero agradecer aqui pelo convite, agradecer aqui por estar com vocês, a população de São Gonçalo do Amarante. Deixar aí meu contato, né, no Instagram, Neto PECEM, vereador Neto PECEM, à disposição. Me acompanhe o Instagram da Câmara, acompanhe a Rádio Os Bons Ventos, que a gente vai estar aqui, se Deus quiser, trazendo novidades. E o PROCON em fevereiro vai ser implantado, Marta. Que bom. Bom, você vai conferir essa entrevista agora, já, no seu jornal Bons Ventos.